Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um Crypto Daily com as informações mais importantes, análises mais relevantes do mercado cripto e de tudo que está acontecendo nesse mundo de investimentos. Antes de começar, e trago algumas notícias interessantes sobre o comportamento dos grandes investidores, antes disso eu quero te lembrar, em primeiro lugar, a dar like no vídeo, isso é muito importante para mostrar para o YouTube que você gosta do conteúdo e para o YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas. No primeiro link na descrição do vídeo eu te convido a entrar gratuitamente no meu grupo, meu canal no Telegram. É o grupo que mais cresce no Brasil sobre criptomoedas e Bitcoin. Eu mando análises em tempo real ao longo do dia, muita coisa boa, as pessoas adoram e aprendem muito. Clica aí no primeiro link e entra lá. No segundo link, inscreva-se gratuitamente para a Semana das Criptomoedas de 2022, do dia 10 ao dia 13 de janeiro, sempre às 7 horas da noite. Eu vou dar 4 aulas gratuitas sobre os investimentos para 2022 e vou liberar um relatório gratuito também com 3 criptomoedas com grande potencial de crescimento para o próximo ano. Então clica aqui no segundo link e inscreva-se no evento, na Semana das Criptomoedas para 2022. Eu te vejo lá e agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Acordamos hoje com mais um dia de queda para o Bitcoin. Olha só, mercados globais com medo por conta da variante Omicron, com medo e preocupados por conta da redução dos pacotes de estímulos dos Estados Unidos, com medo da alta de juros nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Europa, na Ásia. É isso que está realmente trazendo medo para os mercados. Isso derrubou a ação, derrubou petróleo, derrubou Bitcoin, derrubou tudo, tá? O S&P, o gráfico do S&P, o índice mais importante de ações do mundo, tá horroroso, tá muito feio. Mas daqui a pouco a gente chega nele. Mas quero primeiro trazer para vocês por que tivemos essa queda no dia de hoje, tá? Um ponto interessante é que o Bitcoin na Turquia, a lira, né, a lira turca, tá se desvalorizando absurdamente. O primeiro-ministro Erdogan tem tido e implementado uma política monetária horrível, uma política econômica péssima, a inflação subindo cada vez mais, quase descontrolada, e a lira turca perdendo valor muito, muito forte no mundo inteiro. E aí o Bitcoin, tido como um ativo deflacionário, o Bitcoin tido como um ativo que protege os cidadãos, protege os investidores, protege as pessoas contra a impressão desenfreada e as políticas monetárias falhas, ruins, por parte dos governos e por parte dos estados, está explodindo de valorização. Já subiu nos últimos 5 anos praticamente 22.000% e se aproxima de 1 milhão na Turquia. Olha aqui, esse é o gráfico, eu peguei aqui no Google, tá? Então não é o gráfico do TradingView que eu mostro para vocês normalmente, mas este é o gráfico da lira turca contra o Bitcoin. Então veja aqui nos últimos 5 anos esse crescimento gigantesco. E aqui o crescimento do Bitcoin em reais, veja a diferença, né? Em reais, a gente também subiu muito, né? E 8.376, a lira turca mais de 20.000% nos últimos 5 anos. Então, se você acha que o Brasil teve uma grande valorização, na verdade o Bitcoin teve uma grande valorização em reais, veja aí, ou contra o real, né? Veja essa grande diferença com relação à lira turca, tá? Realmente espetacular, mostrando a grande força do Bitcoin, justamente em momentos de intervenção estatal, controle monetário e políticas monetárias péssimas e muito mal feitas para a sua população. Até engasguei aqui. Bom, a gente teve o recorde histórico do Bitcoin em novembro. Desde então tem caído e também coincidindo com o recorde histórico do Bitcoin, a Huobi, uma das maiores exchanges, corretoras do mundo, decidiu sair da China. A gente sabe que a China fez esse crackdown, fez uma grande política contra mineradores, contra plataformas de negociação, e aí várias têm saído. A Huobi é uma das últimas relevantes a sair, isso vai sair até o final até o final deste ano, de 2021, e acredita-se que por conta dessa pressão de saída da Huobi, o que pode estar puxando o preço do Bitcoin para baixo é justamente isso. Por quê? Porque a Huobi saindo de lá, algumas coisas acontecem. Primeiro, a própria Huobi, as grandes corretoras, têm muitos Bitcoins. Ela, para custear a sua realocação geográfica, vai mudar para outro país, ela pode estar vendendo Bitcoins para custear essa atividade, tá? O segundo ponto
que muitos clientes da Huobi chineses, preocupados também com a saída da corretora, a perda do apoio, a perda não do apoio, porque a China já está contra o Bitcoin há muito tempo, mas essa investida regulatória, esses investidores também podem estar vendendo seus Bitcoins ou seus satoshis. Então tem aí um entendimento de que a saída da Huobi pode estar puxando o preço para baixo, o que faz sentido, tá? A gente viu esse movimento lá em maio e abril de 2021, quando os mineradores foram expulsos da China, tiveram que se realocar, eles venderam muitos bitcoins para custear essa atividade. E a Huobi também pode ser entendida aí como um grande holder, né? Um grande investidor, um grande detentor de moedas e pode vender ou ter vendido um pouco para custear suas atividades, mesmo não sendo um minerador propriamente dito. Bom, olha só, esse gráfico aqui eu achei interessante no Twitter. Ele mostra o seguinte, olha, o meu plano desse investidor, né, é acumular, fazer investimentos quando o preço voltar para 43, 44 mil dólares. Por quê? Porque historicamente, o preço do Bitcoin, depois de uma grande queda, ele retesta essa região. Então veja que em fevereiro, né, caiu bastante, retestou. Aqui em março caiu bastante, retestou. Aqui em abril caiu bastante, retestou esse nível. Aqui em maio caiu absurdamente, a gente retestou bastante esse nível nos próximos meses. Aqui em setembro caiu bastante, retestamos esse nível. E agora em dezembro, novembro, com essa queda, a ideia seria retestar este nível. E isso está muito semelhante, inclusive é um gráfico que eu postei, que é este aqui. Veja só, este gráfico eu postei, é um gráfico que eu fiz exclusivo para os alunos do treinamento Revolução Cripto, tá? Então tenho acompanhado com eles esse movimento. Então eu postei esse gráfico lá nas quedas de começo de dezembro, mas eu postei acho que mais ou menos aqui dia 8 de dezembro, já tem mais de 10 dias. E eu falava a minha expectativa, olha, minha expectativa era que o preço viesse fazendo quedas, fundos cada vez mais baixos para retestar este ponto anterior. Eu esperava que viesse por volta dos 42, 43 mil dólares. A minha primeira faixa aqui, dos 46.700, já foi atingida na semana passada. Minha próxima faixa dos 44 e depois dos 42. Claro que não necessariamente a gente vai atingir isso, mas é uma possibilidade. E está exatamente ao encontro desse carinha aqui. Ele está falando exatamente a mesma coisa, que ele observa como depois de grandes quedas o preço retesta a região, e é também o que eu observo. E é por isso que eu fiz esse post exclusivo para os alunos do treinamento Revolução Cripto já há bastante tempo. E agora estou abrindo aqui com vocês. Por isso você tem que entrar no treinamento Revolução Cripto e você precisa participar da Semana das Criptomoedas de 2022. Segundo link aqui embaixo na descrição do vídeo, o primeiro link é para o grupo do Telegram. Então esse é um gráfico interessante que eu encontrei. Este outro gráfico, esse cara, ele traz uma análise comparando o momento atual com aqui em maio e abril, maio, junho e julho, né? Quando o preço ficou sandwiched, ou seja, ficou sanduichado, ficou espremido entre a média móvel, a média exponencial de 21 semanas, a verde, e a média móvel exponencial de 50 semanas, a azul. Eu gosto de usar mais médias móveis simples, não as exponenciais, tá? Ele está usando exponencial. Ele falou que, olha, quando o preço está entre a verde e a azul, o preço está consolidando bastante para romper para cima. Foi o que aconteceu aqui nesse período e agora também está acontecendo. Estamos sanduichados, sandwiched, entre as médias verdes e as médias azuis. A verde agora em 50.930 e a azul em 44.896. Veja aqui que no passado como o preço pode cair abaixo, né, momentaneamente, abaixo da média móvel exponencial de 50 semanas, mas nunca fechou. Quando fechou aqui, não confirmou e retomou. Então eu achei esse gráfico interessante, é semelhante ao que eu tenho notado. Este aqui da Glassnode, que é a maior provedora de dados de Bitcoin, de criptomoedas do mundo, esse gráfico aqui da Glassnode mostra justamente o comportamento dos grandes investidores. O LTH é o Long Term Holder, ou seja, é o investidor de longo prazo, enquanto o STH é o Short Term Holder, ou seja, o investidor de curto prazo. E é o que mostra justamente como aqui desde maio, desde essas quedas do preço, os investidores de longo prazo vêm acumulando cada vez mais e estão segurando essas moedas, enquanto os investidores de curto prazo eles têm um movimento um pouco mais volátil, né? Então estava subindo muito mais aqui nas altas históricas, o que não acontece com o investidor de longo prazo. Estava aqui meio parado o preço porque ele é um investidor mais maduro, mais antigo, mais experiente.
E justamente quando os investidores de curto prazo começaram a vender, aqui com as quedas de maio, foi quando o longo prazo começou a comprar. Um gráfico interessante mostrando como os investidores de longo prazo estão acumulando, não estão vendendo. E este outro gráfico é uma comparação parece um pouco confusa, né? Mas é uma comparação do momento atual aqui de 2021 com o momento do Covid aqui em 2020. E o que ele mostra? Ele tem algumas setas, né? Então movimento um topo agora também. 2 fundos do Covid, 2 fundos lá de maio, junho e julho, tá? 3, uma recuperação com o segundo topo mais baixo. Aqui 3 em setembro, uma recuperação com o segundo topo mais baixo. Aí você vê uma linha de tendência de baixa aqui ligando esses topos, tá vendo? E aqui ligando esses topos nossos também teríamos este patamar. Depois disso tem uma recuperação forte, que é o movimento 5. Antes tem o 4, né, a correção. Um fundo mais alto que o anterior nos dois movimentos. Depois o 5 vem um grande movimento de valorização e faz esse round top, ou seja, esse topo meio curvado, né, meio circular. E exatamente nos dois movimentos. O preço desaba aqui e testa ou retesta justamente o que foi resistência aqui em abril, foi resistência em setembro, agora testando como suporte. Exatamente o que aconteceu aqui no Covid. O que foi resistência aqui em fevereiro, foi resistência aqui em maio, foi retestado como suporte aqui em setembro. E depois faz uma perna, né, uma projeção de alta muito forte aqui na onda 7, que seria justamente uma grande valorização, que seria a média móvel de 50 dias, cruzando abaixo da média móvel de 100 dias. Aconteceu aqui, e aí poderíamos ter esse cruzamento daqui a alguns dias. A média móvel de 50 dias cruzando abaixo da média móvel de 100 dias. Apesar de um pouco confuso o gráfico, eu confesso que achei interessante, tá? Eu achei legal essa simetria entre os dois patamares. Bom, vamos lá. Agora sobre o S&P. S&P que está numa situação horrível, né? Uma situação horrível, não tem como dizer de outra forma. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Fizemos esse triângulo simétrico, né? Que tentou romper para cima. Eu falei, se rompêssemos para cima, o alvo seria 4.971 pontos. Rompemos para baixo, então o alvo está em 4.327 pontos. Tínhamos essa retração aqui de Fibonacci e o preço veio buscar hoje perder, tá tentando segurar no 78%, mas veio buscar até embaixo, tá? Então um movimento realmente muito, muito ruim, muito feio. Não vou nem ver aqui, a gente está agora a mais de 4% do topo histórico, tá? A gente fez este movimento aqui, esses topos históricos no diário, com uma divergência no RSI muito feia, tá? Veja como nós fazemos este topo, bom, aqui antes fizemos este topo aqui, com o RSI aqui mais alto. Aí o preço vem aqui novamente, mais alto, e está mais baixo no RSI, divergência negativa. Aí o preço volta aqui nessa região para bater nova máxima histórica e está agora aqui embaixo o RSI, desculpa, o indicador. Então, horrível, horrível, horrível o patamar do RSI e do S&P de forma geral, tá muito feio mesmo. Agora vamos observar o que vai acontecer. O que eu acho interessante desse alvo aqui dos 4.327, eu vou tirar esse alvo aqui de cima, e pelo menos neste momento nós não seguramos, tá? O que é interessante, quando eu coloco as médias móveis diárias, veja como estamos retestando hoje a média móvel de 100 dias, foi justamente o que segurou aqui a queda no começo de dezembro, foi justamente o que segurou a queda aqui em outubro também. Se a gente olhar para trás, é uma média que é muito importante e faz um grande suporte. Mas, olha que interessante, o alvo desse triângulo rompido dá exatamente na média móvel de 200 dias. E é uma média móvel, essa de 200 dias, que não é utilizada como suporte desde aqui, ó, desde junho de 2020. Então, desde esse momento do coronavírus em que rompe, faz um teste como suporte, faz um novo teste como suporte e aí o preço dispara, né? Então, desde esse momento aqui, em junho de 2020, que a média móvel de 200 dias não é utilizada como suporte. E aí, depois de um grande momento, ela pode ser testada aqui novamente como suporte para um novo movimento de alta, tá? Então, não acho que seria o fim do mundo caso venhamos a testar a média móvel de 200 dias como suporte, agora em 4.327 pontos. E não seria uma queda muito relevante, né? Do patamar atual, seria uma queda de mais 4%. Não é nada relevante para o S&P, isso poderia acontecer nos próximos dias. Não temos garantia, não temos promessas, então para todos os haters que não entendem sobre análise técnica e querem certezas e querem garantias ao invés de um estudo de probabilidades,
vocês não vão ter nenhuma garantia, porque o meu trabalho aqui é trazer os cenários e alertar os pontos que eu estou observando, não é garantir nada e nem dar recomendação de compra ou de venda. Bitcoin. Estamos aqui de uma forma bonita, caminhando, tentando segurar na média móvel de 50 semanas, caminhando aqui justamente para esse patamar da dor máxima, né, de 31 de dezembro de 2021, que continua nos 48 mil dólares. Não tivemos alteração. Então eu acho, minha expectativa é que o preço lateralize por aqui, tá? Ou eventualmente até caia, faça um novo teste aqui nos 42 mil dólares, uma grande recuperação, talvez no mesmo dia, como aconteceu aqui no dia 4 de dezembro, que vem muito fundo e recupera no mesmo dia, tá? Mas minha expectativa é terminar dezembro, dia 31, entre os 50 mil dólares e os 45 mil dólares, nessa região de erro, com o max pain, a máxima dor dos contratos de opção, em 48 mil dólares, tá? Então essa é a minha maior expectativa. Vemos aqui como estamos no gráfico diário, ainda dentro dessa cunha. A maior probabilidade é que uma cunha descendente ela rompa para cima, tá? Então essa é a maior probabilidade dessa cunha. Não sabemos exatamente quando ela irá romper ou se irá romper para cima, mas a maior probabilidade é de rompimento para cima. E, bom, esse gráfico aqui eu já mostrei para vocês, né? Então esse aqui que eu estava acompanhando. O que eu quero mostrar é Ethereum. O Ethereum, no gráfico semanal, eu não queria que fechasse abaixo de 3.954 dólares, como mostrei ontem para vocês. Acabou fechando. Pela primeira vez a gente teve um fechamento abaixo dessa região tão importante. Primeira vez que tem um fechamento abaixo dessa região desde o rompimento em 18 de outubro. Então, em 2 meses foi a primeira vez. Queremos nessa semana uma alta para não confirmar o rompimento para baixo. Rompendo aqui, teríamos então uma projeção de quedas maiores para o Ethereum. Ethereum contra BTC, um patamar semelhante. Não conseguimos ganhar essa região, se eu vier no gráfico semanal. Veja só, tentamos romper, não confirmamos o rompimento. Tentamos recuperar na semana passada, agora estamos fazendo um movimento aqui, um pouco daquele inside bars, né? Esta barra, esta semana, dentro da semana anterior, embora tenhamos acabado de começar a nova semana, vamos acompanhando. E por fim, BNB. Eu quis trazer BNB hoje, faz tempo que eu não analiso BNB. E aí, BNB, bom, para a gente analisar a BNB, primeiro gráfico mensal. Deixa eu tirar aqui as médias móveis, só para vocês entenderem o que eu estou olhando para BNB, tá? Gráfico mensal de BNB. Vejam que o último fundo mensal do BNB foi aqui em maio, tá? Foi o último fundo mensal. Se eu traço uma retração de Fibonacci daqui até este patamar aqui, a retração de Fibonacci de 38% está em 423 e de 50% está em 375. Ou seja, a gente está muito longe da retração. Eu imagino e vejo que depois de um grande movimento de alta com o fundo, a gente fez uma nova alta, poderia retrair pelo menos aqui até 38%, entre 38% e 50%, para voltar a subir. Então eu vou começar a olhar mais para o BNB quando estivermos ou atingirmos uma retração aqui de 38%, caso façamos esse atingimento, tá? Talvez o preço nem chegue aí, nem atinja, mas é o que eu estou de olho ou de maior olho nesse momento. E aí nos 38% de retração o preço está em 427 e nos 50% o preço está em 374. Então nessa região eu acharia interessante. Veja como estamos no semanal numa grande bandeira de alta, uma bandeira bullish, tá? O último fundo semanal tinha sido aqui, no dia 20 de setembro. Se eu traçar uma retração de Fibonacci daqui até essa alta, a gente veio buscando agora 38%, tá? Mas eu esperaria uma correção um pouco maior aqui no mensal. Dentro dessa bandeira de baixa, o alvo, caso a gente não venha buscar um nível mais inferior, e caso façamos o rompimento, o meu alvo está nos 956 dólares, tá? Seria uma alta aí bem relevante para a BNB, seria uma alta aí de 81%. No gráfico diário, onde a gente conseguiria ver melhor este rompimento, usando junto às médias móveis. Então veja como estamos agora querendo fazer suporte, já fizemos vários suportes na média móvel de 100 dias, o que é positivo, não gostaria de perder a média móvel de 100 dias, e eu faria uma entrada caso o preço consiga demonstrar força, rompendo aqui a média móvel de 50 dias e também rompendo o topo aqui dessa bandeira de alta. E com o rompimento confirmado, eu faria uma entrada aqui para buscar este alvo e ter a probabilidade maior de buscar esse alvo de 956 dólares, uma alta muito relevante para a BNB.
Bom, falei bastante por aqui hoje, eu quis trazer a BNB, fazia tempo que eu não falava, e BNB hoje é a terceira maior moeda do mercado em termos de capitalização, importante então acompanharmos. E aí, como que está o seu otimismo e as suas perspectivas para o Bitcoin? Será que a gente vai segurar a média móvel de 50 semanas? Quanto vamos terminar em dezembro? Comenta aqui embaixo com as suas opiniões. Lembre-se, no primeiro link, entre gratuitamente no meu grupo do Telegram para acompanhar análises em tempo real. E no segundo link, entre na semana, inscreva-se gratuitamente na Semana das Criptomoedas para 2022, em que eu vou liberar um relatório gratuito com criptomoedas para o próximo ano e vou falar muito sobre o mercado. Te espero lá. Dá like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas e a gente se vê amanhã no Crypto Daily. Um grande abraço e tchau!